Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Silvana e eu estou aqui para fazer um aprofundamento com vocês das aulas que foram disponibilizadas pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho das aulas que foram ao ar no dia 8 e dia 9 de fevereiro, então segunda e terça-feira da semana passada, que vão falar sobre frações e reta numérica. Assim como estavam lá nos PowerPoints disponibilizados pelo Centro de Mídia, aqui eu coloquei as habilidades e objetivos de conhecimentos que estão sendo trabalhados nessas aulas. Não vou me aprofundar na sua leitura, porque isso o professor lá do Centro de Mídias já fez. Mas o que é uma fração? Muitos alunos apresentam uma dificuldade imensa com a fração. Mas se você conseguir compreender que a fração é um número como qualquer outro, você não vai apresentar dificuldades. 5/7, por exemplo. Primeiramente, o que é o 7? O 7 ele é o denominador e ele indica em quantas partes o todo foi dividido. Então, se eu estou falando de uma pizza, essa pizza foi dividida em 7 partes. Se eu estou falando de dinheiro, eu peguei o dinheiro montante e dividi em 7 partes iguais. Se eu estou falando de chocolate, eu peguei o chocolate e dividi em 7 partes iguais. Se eu estou falando que eu estou dividindo uma quantidade, eu nunca posso dividir por zero. Então, o denominador de uma fração nunca pode ser zero. O 5, ele é um numerador e ele indica quantas partes do todo foram selecionadas. Eu coloquei selecionadas aqui porque depende muito da situação, problema que você estiver trabalhando. Se eu estiver falando de pizza, eu posso ter comido 5 pedaços de pizza. Ou pode ter sobrado 5 pedaços de pizza. Se a pizza está dividida em 7 partes, seria 5/7. Se eu estiver falando de montante de dinheiro, eu gastei 5/7. Então, eu gastei 5 partes de 7. Ou sobrou 5/7. Tudo depende da situação, problema que você estiver trabalhando. Então, o numerador, ele indica o que eu selecionei. O denominador, em quantas partes eu dividi. Olha esse exemplo. 3/4. Eu vou pegar o meu inteiro, a minha barra de chocolate, a minha quantidade de dinheiro, a minha pizza, e eu vou dividir em 4 partes. Vou selecionar 3. Nesse caso, eu vou pintar 3/4. Essa é a forma gráfica de representar 3/4. Eu estou representando a mesma fração, o mesmo numeral. Estou representando na forma fracionária, estou representando na forma gráfica. É o mesmo número, com representações diferentes. Vamos para o próximo exemplo. 5/6. Eu peguei a minha unidade e dividi em 6 partes, das quais eu selecionei 5. Eu pintei 5. Então, essas duas representações são o mesmo número. Representação fracionária, representação gráfica. Um último exemplo. 5/8. Eu pego o meu todo e eu divido
em 8. Pego, pinto, utilizo 5 partes, 5 oitavos. Então, como eu já falei antes, representação gráfica e representação fracionária. Representação gráfica e representação fracionária. O que é interessante, vou deixar os 5 oitavos selecionado de verdinho. E agora, de azul, eu tenho 3 partes de 8, 3 oitavos. Essas duas frações, 5 oitavos e 3 oitavos, elas são frações complementares. Por que elas são frações complementares? Porque elas complementam uma unidade. Tá vendo que o verde, junto com o azul, completou a minha barra de chocolate inteira. Por isso que chama complementar. Vamos em frente. Além da representação fracionária e da representação gráfica, existe a representação decimal. Como que eu faço a representação decimal? Da forma mais fácil que existe. Divide o numerador pelo denominador. Vamos lá? 3 quartos. Você vai pegar e vai dividir 3 dividido por 4. Ah, professora, 3 não dá para dividir por 4. Dá sim. 3 dividido por 4, quantas vezes o 4 cabe dentro do 3? Nenhuma. Acrescento 0, põe a vírgula. 30 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? Tem dificuldade? Faz a tabuada do 4 aí do lado. Então, isso vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Sobrou 2. Terminou a conta? Lógico que não. Acrescenta mais um 0. Acrescentei o 0, vou poder colocar uma segunda vírgula? Não, nenhum número tem 2 vírgulas. Então, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 0. Então, o que aconteceu aqui? 3 quartos, 0,75. Simplesmente dividir o numerador pelo denominador. Próximo exemplo, 5 oitavos. Faz a conta sem preguiça. 5 oitavos. 5 não dá para dividir por 8. O 8 não cabe dentro do 5. Põe o 0. Acrescento um 0. Põe a vírgula. 50 dividido por 8. 6. 6 vezes 8, 48. Ah, professora, eu não sei. Faz aí do ladinho a tabuada do 8. 50 menos 48, 2. Acrescento 0. 20 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 20? 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 vai dar 4. Não acabou minha conta. Acrescento 0. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, aí sim, finaliza, vai dar 0. Então, ali, 5 oitavos é a mesma coisa que 5 dividido por 8, é 625 centésimos. Para com a mania de ler errado, 625 milésimos. Ah, professora, mas é tão importante assim saber fazer a leitura?
É importante você saber fazer a leitura, tá? 75 centésimos, 625 milésimos. Último exemplo. Esse exemplo ele é interessante. 5 sextos. Se você for fazer a divisão de 5 por 6, para transformar em número decimal, de novo, 6 não cabe dentro do 5, coloco o 0, acrescento o 0 e ponho a vírgula. 50 dividido por 6 vai ser 8. Por que 8? 8 vezes 6, 48. Tem dificuldade? Pega e faz a tabuada do 6. Sobrou 2. Acabou? Não. Coloco o 0. 20 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Professor, o que é isso? 20 menos 18 deu 2. Aí eu vou colocar o 0, deu 0, transformou em 20, que vai dar 3 novamente. 3 vezes 6 vai dar 18 de novo. Vai sobrar 2. Eu vou ficar fazendo isso infinitamente? Não, mas o número é infinito. Você consegue perceber que esse número, ele não termina. Esse daqui é o chamado, ou a chamada dízima periódica. Ó aqui, 0,83333333333. Temos aqui, então, alguns exemplos de como transformar o número que está na sua forma fracionária para um número na sua forma decimal. É o mesmo número, representado de formas diferentes. E como que eu vou localizar esse número na reta numérica? O jeito mais fácil é utilizar a forma decimal. Então, eu tenho 3/5. Se eu fizer 3 dividido por 5, eu vou encontrar 6 décimos. Como que eu localizo 6 décimos na reta numérica? Eu pego a minha unidade, então presta atenção aqui, ó. A minha unidade vai do 0 até 1. Vocês perceberam que eu falei que o número é 6 décimos? O que significa? Eu estou pegando a minha unidade e eu vou dividir essa unidade em 10 partezinhas. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu dividi em 10 partes. Vou pegar 6. Então, peguei 6. Peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao final da minha sexta parte, eu tenho localizado os 6 décimos ou 3/5. Tá vendo? Ah, professora, por que eu tenho que dividir em 10 partes? Primeiro, a própria leitura do número me fala que eu tenho que dividir em 10 partes. Segundo, o nosso sistema é um sistema de numeração decimal, com base 10. Então, você sempre vai dividindo 10, 100, 1000, potências de 10. Mas a gente vai trabalhar isso um pouco mais para frente. Aqui, 8 décimos. Ó, se você já sabe a leitura do número decimal, você nem precisa pensar muito. 8 décimos, 8 décimos. Tanto na forma fracionária quanto na forma decimal, esse número se lê da mesma maneira, 8 décimos. Peguei a minha unidade, daqui até aqui, dividi em 10 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E peguei 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, no caso aqui, o 8 décimos é o que está representado pela seta amarela. Próximo, 3 meios. 3 meios, se eu fizer essa divisão, eu vou ter 1 inteiro e 5 décimos. Professora, mas pode dar números acima de 1? Pode. Pode dar números acima de 1, 2, 3, 5, 10, 1000. O número decimal, quando ele pertence ao conjunto dos racionais, ele tem uma representação fracionária. Todo número que tem uma representação fracionária pode ser escrito na forma decimal. Só que presta atenção aqui, ó. Presta atenção na leitura. Esse númerozinho aqui, eu li 1 inteiro e 5 décimos. Então, o que eu vou fazer? Eu já parto do 1. 1 inteiro mais 5 décimos. Então, eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Seta vermelha. E 1/4? 1/4, se eu transformar para decimal, 25 centésimos. O que é esse 25 centésimos? 2 décimos mais 5 centésimos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou localizar primeiro os 2 décimos, que aí fica mais fácil de você localizar o número. 2 décimos. 1, 2. Só que não é 2 décimos, é 2 décimos mais alguém. Então, eu não vou poder localizar em cima do tracinho, como eu fiz com o amarelo e com o vermelho. Eu vou localizar entre o tracinho do 2 décimos e o próximo. Por isso que a seta azul está no meio do caminho. Como aqui é 5, 5 é exatamente a metade. O 5, ele representa a metade. Então, eu coloquei bem no meio. Se fosse 2, estaria mais próximo do 0,2 ou do 2 décimos. E se fosse aqui, nessa parte dos centésimos, 1/8, por exemplo, estaria mais próximo do 0,3. Como é 5, a gente está exatamente no meio. Mas é interessante você saber o quê? Vamos voltar aqui. Primeira coisa que eu fiz, eu dividi o número. 2 décimos mais 5 centésimos. Então, a primeira coisa que eu olhei, 1, 2, peguei os 2 décimos. Só que ele não é 2 décimos certinho, ele é mais alguém, só que não chega nos 3 décimos. Então, eu vou pegar nesse intervalo. Por enquanto, em uma aproximação. Então, setinha azul, 1/4 ou 25 centésimos. Vamos lá, vamos seguir. 3/4. Como que eu represento 3/4? 75 centésimos. 6/8, 75 centésimos. Professora, por que aconteceu isso? Porque um número, ele pode ser representado de infinitas maneiras. Essas duas frações, que aqui eu estou representando na forma gráfica, e aqui eu estou representando na forma gráfica, ó, dividi em 4 partes, peguei 3. Dividi em 8 partes, peguei 6. Essas duas frações, elas representam a mesma quantidade. Representando a mesma quantidade, nós podemos dizer que elas são frações equivalentes. De novo, representando a mesma quantidade, nós podemos dizer que elas são frações
equivalentes. Eu consigo determinar que elas são frações equivalentes pela representação gráfica, pelo decimal que o representa, ou fazendo uma transformação na fração. A transformação a gente vai deixar um pouquinho de lado, a gente vai trabalhar com ela na próxima aula. A gente já viu um exemplo com a representação gráfica e agora nós vamos ver um exemplo com o decimal que o representa. Presta atenção. Se eu quero verificar quais são as frações equivalentes pelo decimal que o representa, eu tenho que transformar as frações em decimal. Vou usar a divisão. Então, 1/5, 0,2 ou 2 décimos. 5/8, 0,625 ou 625 milésimos. 5/4, 1/inteiro e 25 centésimos. 3/15, 2 décimos. Perceba, 2 décimos, 2 décimos. A representação fracionária está diferente, mas o decimal que as representam é o mesmo. Então, podemos dizer que essas duas frações são frações equivalentes. Um 1,25 ou 1/inteiro e 25 centésimos. Vocês perceberam que essa fração é um pouquinho diferente das frações que a gente veio trabalhando? Porque ela é 1/inteiro, ela tem essa partezinha do 1/inteiro. Não só essa, mas algumas outras frações que nós já trabalhamos, veio 1/inteiro e 5 décimos, 1/inteiro e 75 décimos. Ou então, em outros casos, que eu posso ter 2 inteiros e 5 décimos, ou 7 inteiros e 2 décimos. Todas as frações cuja representação decimal tenha a parte inteira, vai receber um nome especial, que é o nome de fração imprópria. Por quê? Deixa eu apagar aqui para vocês acompanharem o desenho. 5/4, eu dividi o meu inteiro em 4 partes iguais, como esse desenho aqui. Só que eu quero consumir, eu quero selecionar 5. 1, 2, 3, 4, faltou. Então, eu tenho que pegar 1 inteiro mais 1/4. Toda vez que acontece essa situação, de você ter que pegar uma parte inteira, 2 partes inteiras, 3 partes inteiras, mais uma fração, nós falamos que a fração é imprópria, representa um valor maior do que o inteiro. Toda fração imprópria, ela pode ser representada como fração mista, que é o que está sendo representado aqui na forma gráfica. Na forma gráfica eu tenho 1 inteiro mais 1/4. Então, a fração imprópria pode ser escrita na forma de fração mista. E lógico que a fração mista pode ser escrita na forma de fração imprópria. 3/4, por exemplo, é uma fração imprópria ou é uma fração própria? Só pensar, pensa rapidinho, ó. Peguei um inteiro, vou dividir em 4 partes. Vou consumir 3. Se eu vou usar 3, eu não precisei usar mais do que 1 inteiro. Então, ela é uma fração própria. Vamos continuar. 5/4. 5/4. Pego o inteiro, vou dividir em 4 partes. Pego 1, 2, 3, 4. Opa! Vou precisar pegar mais alguém. Então, eu vou ter que pegar mais uma quantidade, mais uma barra de chocolate, mais uma pizza, para pegar o 5º pedaço.
Então, essa fração é uma fração imprópria, que pode ser escrito na forma de fração mista, 1 inteiro e 1/4, como eu havia falado no slide anterior. Próximo exemplo, 7/2. Fração própria ou imprópria? Vamos lá. Vou pegar minha barra de chocolate e vou dividir ao meio. Por que ao meio? 2. Vou ter que pegar 7. 1, 2. Ixi, tá faltando, hein? Dividir de novo em 2. 3, 4. Faltou ainda, hein? Tem que pegar mais uma barra de chocolate, ó. 5, 6. Pegar mais uma barra de chocolate. 7. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar uma quantidade maior do que o inteiro. Então, ela é uma fração imprópria, que pode ser representada da forma de 3 inteiros, porque eu peguei as 3 barras aqui inteiras, mais meio, 1 de 2 pedaços. Próximo exemplo, 9/5. Própria ou imprópria? Imprópria. Por que imprópria? Ó, só olhar. Vou dividir em 5. Dividir em 5 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que pegar 9. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, preciso de mais uma barra. Dividir em 5 de novo. Já tinha pegado 5. 6, 7, 8, 9. Então, o que acontece? É uma fração imprópria, porque eu tive que pegar uma barra inteira e mais 4 dos 5 pedaços. Tudo bem? Mais um exemplo. 5/3. Já sabem, né? Imprópria. Imprópria, porque se tá 3 aqui, eu vou pegar a minha barra de chocolate, a minha pizza, o meu todo, vou dividir em 3 partes, vou pegar 5. Então, eu peguei as 3 aqui, vou ter que pegar mais uma barra, mais uma pizza, mais um inteiro. Então, 3, 4, 5. Então, vai ficar 1 inteiro e 2 terços. Último, 2/7. 2/7 é imprópria ou própria? Própria. Por que própria? Ó, aqui, ó. Vou dividir em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pegar 2. Eu não precisei pegar mais do que uma barra de chocolate. Eu não precisei pegar mais do que um inteiro. Então, essa daqui é a fração própria. Então, só para resumir, vamos apagar tudo isso daqui que a professora fez. Quando eu tenho fração imprópria? Toda vez que o meu numerador for maior. Então, imprópria, porque 5 é maior do que 4. Imprópria, porque 7 é maior do que 2. Imprópria, porque 9 é maior do que 5. Imprópria, porque 5 é maior do que 3. Certo? Até a próxima, pessoal. Bons estudos. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Tchau, tchau.